Muito bem, pessoal, muito bom dia. Hoje, quinta-feira, 18 de maio, 7h01 da manhã, horário de Brasília. Estamos ao vivo em todas as plataformas, YouTube, Facebook, Instagram, Twitch e Twitter. Onde quer que você esteja, primeira coisa, muito bom dia, tudo bem? Dormiram bem? Tá tudo certo com vocês? Muito obrigado a quem já tá chegando nos comentários por aí, já estamos com uma audiência maravilhosa, incrível. Aliás, ontem batemos o nosso recorde absoluto de audiência. Estávamos conversando ontem às 7 horas da manhã, com 20 mil pessoas ao vivo. Claro que depois o programa anda muito mais do que isso, porque muita gente não consegue ver ao vivo por causa do horário. Então, primeira coisa, muito obrigado. Ontem foi um programa espetacular. A gente, para quem não viu o programa, né? Os programas, para quem não sabe, eles ficam gravados nas plataformas, sobretudo na plataforma do YouTube. Então, quem não viu o programa de ontem, quiser entender tudo o que aconteceu com o Deltan Dallagnol e outras cositas, mas pode assistir o programa de ontem. De todo modo, a gente vai voltar a esse assunto hoje e temos, claro, Sérgio Moro. Será que Sérgio Moro é o próximo alvo do TSE? Eu não gosto muito dessa palavra alvo, porque parece que estão caçando com cedilha, né? O senhor Sérgio Moro. E, na verdade, não se trata disso. O senhor Sérgio Moro responderá a um processo no TSE. Vamos explicar tudo o que está acontecendo. Não é um caso igual ao do Deltan, são casos diferentes. A gente vai mostrar qual é o caso. E esse caso possivelmente deve começar a andar no TSE já na próxima semana. Há uma expectativa, inclusive, do entorno do Moro, como foi publicado pela imprensa ontem, de que o Moro também seja cassado e perca o seu mandato de senador. Imagina que coisa maravilhosa, né? Claro, tudo feito dentro do devido processo legal. A gente vai esperar o julgamento do TSE. Aliás, vou mostrar para vocês hoje um trecho da decisão do Deltan ontem. Tem muita gente falando muita bobagem sobre isso. Então vamos fazer duas coisas, vamos mostrar a decisão e vamos mostrar trechos da decisão para mostrar como não é a primeira vez que o tribunal toma decisões parecidas com o que tomou com o Deltan ontem. Muita gente falou que foi inédito, que é o primeiro entendimento desse jeito. Na verdade, é só ler a decisão, porque tá lá, tem 2 exemplos lá, né? Então não é inédito. Assim, eu bato muito nessa tecla, as pessoas lerem, né, os documentos, assim, lê o PL 2630 antes de falar do 2630, lê a decisão do TSE antes de falar do TSE, é importante, né, assim, não custa nada a pessoa pegar e abrir e ler, não é uma decisão nem tão extensa assim, e não é uma decisão nem tão complexa assim de entender, ela é relativamente simples, tá? Então, para quem não leu, para quem não tem tempo também, ninguém é obrigado, né, Odile? Ninguém é obrigado, né, a passar o dia lendo decisão do TSE, né? Então, tudo bem, eu li ela para fazer o dever de casa, vou trazer 2 trechos aqui. Vamos fazer o seguinte, antes a gente vai passar eu tô um pouco resfriado hoje, então vocês me perdoem se a voz falhar um pouquinho, tá? Antes a gente vai fazer um giro de notícias pelas coisas que estão rolando no Brasil e no mundo, as coisas mais importantes para você começar o dia bem informado, mais esperto. Depois a gente vai voltar no caso Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Sérgio Moro perdeu ontem o seu mandato como deputado, não é mais deputado federal, Deltan Dallagnol. Sérgio Moro será o próximo? Possivelmente sim. Vamos explicar o que está acontecendo, qual é o caso do Sérgio Moro, o que paira sobre a cabeça, né, do ex-juiz Sérgio Moro e quais são as possíveis consequências em relação a isso. A mais drástica, claro, é que ele deixe de ser senador, tá? É isso que está na pauta. Beleza? Vamos lá então. Vamos começar então fazendo uma caminhada rápida pelos sites do Brasil e do mundo. Lá no site G1 das organizações Globo, ex-auxiliar de Bolsonaro depõe hoje à Polícia Federal sobre a fraude no cartão da vacinação. Tenente-coronel do Exército, Mauro Cid, né, já famoso, foi preso há 15 dias em uma operação que apura a inclusão de dados falsos no sistema do Ministério da Saúde. Registros fraudulentos da vacinação da Covid-19 teriam beneficiado Jair Bolsonaro e filha, além de Cid e familiares. O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, vamos deixar sempre bem claro aqui, porque isso aqui parece quase um caso de mordomo, né? Ajudante de ordens parece que o cara que, sei lá, pega um café para mim na cozinha, tá? Não é isso, tá, gente? Ajudância de ordens de um presidente da República é um braço direito, é um cara, é uma espécie de faz-tudo, mas obviamente um faz-tudo do presidente da República. Então, um cara que está envolvido em diversas questões do dia a dia, do cotidiano da presidência da República, né? Não à toa, Mauro Cid foi o cara escalado pelo Bolsonaro para tentar recuperar as joias apreendidas no aeroporto de Guarulhos, né? Então, assim, não à toa, Mauro Cid estava envolvido no vazamento ilegal que foi feito de um inquérito da Polícia Federal
que estava investigando um hacking dentro do sistema do TSE. Hacking esse que, vamos repetir pela milésima vez, não afetou a votação, as urnas, o resultado eleitoral. Era um hacking interno do tribunal. Isso acontece com bastante frequência, inclusive, em tribunais no mundo todo, né, gente? Vamos lembrar que aqui no Brasil, 2 ou 3 anos atrás, o sistema da Justiça Federal foi hackeado e foi para o espaço, né? Os caras demoraram muito tempo para reconstruir, né? Então, quem é que estava envolvido nesse negócio de vazamento ilegal de investigação da PF? Pelo qual, aliás, o Bolsonaro responde processo hoje, né? Mauro Cid. Então, o Mauro Cid não é ajudante de ordens, não é mordomo, tá, gente? É, assim, é de fato o braço direito, tá? Será ouvido nessa quinta-feira pela Polícia Federal no inquérito que apura um suposto esquema de fraude nos cartões de vacina contra a Covid-19. Os registros teriam beneficiado o então presidente Jair Bolsonaro, além da filha de Jair Bolsonaro, Cid e familiares. Preso desde o último dia 3, né? Nós demos a prisão dele ao vivo, praticamente aqui no dia 3, porque a prisão foi 6 e pouco da manhã, 7 horas a gente estava ao vivo aqui, né? Aliás, dica, né, para vocês que espalham o nosso link aí para as pessoas assistirem o programa, vocês espalhem e falem o seguinte, ó, é o programa que vai dar as operações da Polícia Federal ao vivo, né? Porque a gente acorda junto com a Polícia Federal, né? A diferença é que a gente não dorme de terno, né, Cid? Porque a gente não vai ser levado pela Polícia Federal. Segundo investigadores, foi inserida de forma irregular no sistema do Ministério da Saúde informação falsa de que Bolsonaro e filha haviam tomado doses de vacina. O ex-presidente Cid e outras pessoas próximas são investigados pela suposta inclusão dos dados. Ainda segundo a PF, comprovantes de que eles tomaram a vacina foram baixados a partir do aplicativo Conect SUS, aquele que a gente aprendeu a usar durante a pandemia, né? Onde tinha lá o nosso comprovante de vacinação para a gente poder entrar em locais fechados, viajar, sabe? Aquilo lá vocês lembram que é gerenciado, na verdade, quem baixou o Conect SUS, pelo aquele sistema gov.br, né? Por aquele sistema gov.br. Então, quem é que detinha a posse e usava o sistema gov.br do Bolsonaro? Mauro Cid, né? Então, ou chegamos a um absurdo de que Mauro Cid hackeou o Bolsonaro, né? Ou chegamos à conclusão óbvia de que Bolsonaro cedeu acesso para que Mauro Cid pudesse organizar o seu Conect SUS com carteirinhas de vacinação fantasmas de uma vacina que ele não tinha tomado, né? Muito bem, tudo isso aconteceu no final de dezembro, né? Essa manipulação do certificado de vacinação poucos dias antes de Bolsonaro, a filha e pessoas próximas terem viajado para os Estados Unidos. A Polícia Federal acredita que as informações falsas tenham sido inseridas para beneficiar Bolsonaro e a família e facilitar a entrada nos Estados Unidos. Nós já lemos aqui a resolução internacional, né? Um pacto internacional que foi construído ainda nos anos 60, né? Que mostra que inicialmente acreditava-se que o Bolsonaro, como chefe de Estado, tendo passaporte diplomático, não precisaria apresentar comprovante de vacinação na entrada dos Estados Unidos. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. O pacto não estabelece isso de modo peremptório. Olha que palavra, né? Que palavra chata, né? De modo, né, exato. Não é exatamente isso. Você é presidente, logo você está automaticamente liberado de apresentar cartão de vacinação. Depende. A alfândega, a imigração dos países podem impor suas próprias regras e requisitar cartão de vacinação, no caso da Covid-19, inclusive para pessoas que detêm passaporte diplomático, tá? Então, não se sabe ainda, na verdade, se o Bolsonaro usou esses cartões para entrar nos Estados Unidos ou não. Por quê? Porque essa investigação é feita nos Estados Unidos. Eventualmente, essa investigação será compartilhada com a Polícia Federal e aí saberemos se ele usou esse cartão para entrar nos Estados Unidos ou não. De todo modo, pouco importa. Se o cartão foi fraudado, se o Bolsonaro não tomou vacina e ele foi beneficiado com um cartão falso, o caso está colocado na mesa. Não interessa se ele usou esse cartão ou não, tá? Então, hoje será ouvido Mauro Cid. Veremos o que acontece. Será que o Mauro Cid vai matar essa no peito sozinho, Mauro Cid? Parece que o pai do Mauro Cid, né, que também é militar, o Mauro Cid é de uma família de militares, né? Aliás, como a imensa maioria dos oficiais, né? Tem gente na linhagem lá desde a Guerra do Paraguai, né? Desde Canudos, né? A galera vai se perpetuando ali, né? E aí parece que o pai do Mauro Cid não tá nada contente com esse negócio aí do Bolsonaro querer que o filho mate no peito essa história sozinho. Mesmo que eu faça, as provas indicam o contrário.
Não importa o Mauro Cid chegar lá e falar que fez tudo sozinho. Se o beneficiário foi Bolsonaro e família, a Polícia Federal vai continuar a investigação e a palavra do Cid, nesse caso, pouco importa diante das provas, tá? Então é mais ou menos por aí que a investigação vai andar. Muito bem, vamos lá para a capa do Jornal o Globo, que é que traz o Jornal o Globo direito, braço direito do Bolsonaro, né? Mesma manchete. Mauro Cid depõe hoje a PF. Veja os principais pontos a esclarecer. E a Bela Megali, que é a repórter lá, colunista, traz uma submanchete, como se chama, né? No jargão jornalístico, porque a cúpula militar torce, entre aspas, pela soltura de Mauro Cid, mesmo com críticas à sua atuação. Depoimento é visto na caserna como mais um episódio que traz desgaste para os militares, tá? Eu sempre fico um pouco com o pé atrás do que a cúpula militar pensa. Por quê? Porque é muita gente. A Bela Megali é uma excelente jornalista, repórter, mas eu posso colocar em dúvida que ela tenha entrevistado toda a cúpula das Forças Armadas, né? Eu acho que eventualmente pode ter distensão, divergências ali dentro, podem ter pessoas que pensam coisas um pouco diferentes, mas vamos dizer que isso aqui talvez seja um pensamento majoritário, um pensamento até óbvio, né? Eles querem mais tirar o Mauro Cid dos holofotes, que é o desejo desses militares, vamos colocar entre aspas aqui os bons e os maus, né? Querem que esse assunto desapareça, né? Isso é evidente, né? Então é claro que querem que o Mauro Cid suma, né, do radar, né? Vamos dar uma olhada na manchete só para ver o que o Globo aponta como os principais pontos aqui do depoimento de hoje. Vamos ver se está tabulado ou se está em texto corrido, porque eu não abri essa matéria ainda. Está em texto corrido, portanto, não vou ler, tá? O Jornal Globo facilita a vida das pessoas, né, gente? Ninguém mais tem saco para ler isso aqui, né, gente? Olha aqui, ó. Balalá, lilili, laloló. Mas basicamente é o depoimento sobre o cartão de vacinação, né? E aí, claro que a Polícia Federal hoje pode já começar a perguntar para o Mauro Cid, né? Por exemplo, a origem dos 35 mil dólares, 16 mil reais que foram pegos em espécie na casa dele, né? Entre outras coisas, né? Como, por exemplo, as conversas golpistas que ele teve com Elcio Franco, com Ailton Barros, né? Sobre uma eventual tentativa de golpe de Estado, e pode eventualmente alargar esse depoimento, claro, para depósitos que já vimos nas semanas que passaram, que a Michelle Bolsonaro recebeu fracionado direto na boca do caixa, no minuto a minuto, na sua própria conta bancária, ou teve o seu cartão de crédito pago por outras suas ajudantes de ordens, que se a gente voltar na trilha do dinheiro, esse dinheiro veio lá do orçamento secreto, tá? Isso tudo tá no bolo desse caso, porque essas informações foram descobertas a partir da quebra do sigilo do celular do Mauro Cid, tá? Obviamente, o Mauro Cid hoje pode ficar calado, porque ninguém é obrigado pela lei a apresentar provas contra si mesmo. Então ele pode ir lá e falar, não vou responder, não vou responder, não vou responder. Veremos. Geralmente, esses depoimentos têm sido publicados logo depois que acontecem, né? Talvez no final do dia. Então fiquem ligados hoje no ICL Notícias, segunda edição, né, com a Roberta e com o Chico, porque talvez já no segunda edição, às 6 horas da tarde, aqui nos canais do ICL, a gente já tenha clareza sobre o que Mauro Cid falou no seu depoimento à PF. Vamos dar uma rodada lá pelo UOL, sob controle, entre aspas. Cid deve poupar Bolsonaro em depoimento da PF, dizem aliados. Bom, eu não espero que os aliados digam outra coisa, né? Isso aqui é reportagem da jornalista Carla Araújo no UOL, né? Preso desde última... Gente, eu tô sendo irônico, mas por que eu tô falando isso, tá? Eu sei que a informação é importante, sei mesmo, tá? Mas, né, os aliados, se são aliados do Bolsonaro, não diriam, né? Não, o Mauro Cid vai falar que o Bolsonaro que mandou hackear o negócio. Não, é claro, né? Tudo bem, é uma notícia importante, mas é importante a gente ler ela também com esses olhos, porque senão parece, né, que sem esse dizem aliados aqui, né, parece que de fato Mauro Cid vai poupar Bolsonaro. Não, isso é o que acham os aliados, na verdade é o que desejam os aliados do Bolsonaro. Óbvio, né? Por óbvio, né? Mauro Cid depõe hoje, e o tenente-coronel Mauro Cid arquitetou tudo, deve ser o desejo dos aliados é que o Mauro Cid diga que ele arquitetou tudo, né? A revelia do conhecimento do Bolsonaro. É uma tese bem difícil de colar, né? Aliados do ex-presidente ouvidos pela coluna afirmam que a expectativa para a fala, ou seja, expectativa, né? Desejo de Mauro Cid hoje é de relativa tranquilidade. Isso eu já duvido.
Ex-assessores e auxiliares de Bolsonaro dizem acreditar na lealdade do tenente-coronel e apontam que não havia razões para que ele implique, que não há razões, né, para que ele implique o ex-presidente em qualquer conduta ilícita. Tranquilidade e sob controle foram algumas das expressões adotadas por integrantes no entorno de Bolsonaro em conversa com o UOL. Tenho certeza que a Carla Araújo apurou isso e ouviu isso, mas duvido. Duvido que os caras estão tranquilos, mas duvido mesmo. Por quê? Porque agora eles estão na mão de um só homem, que está preso há 15 dias. E que não sabe o que vai ser da própria vida daqui para frente. Né? Esse cara está implicado em muita coisa. A quebra do celular dele nos levou a galáxias inimagináveis. Né? A gente saiu de cartão de vacina e chegou em depósito em dinheiro na conta da Michelle. Isso tudo graças a essa investigação, que não acabou. Então, você estaria tranquilo se você fosse um aliado do Bolsonaro? Só se você fosse um amigo da onça, né? Eu duvido que eles estão tranquilos, tá? Essa é a imagem que querem passar, né? Vamos lá, o Lula tá viajando hoje, né? Tá indo lá para a cúpula do G7, que acontece lá no Japão. Cúpula do G7 quer fortalecer vínculo com o Sul global contra China e Rússia, né? Algumas semanas passadas aí, a ex-presidenta Dilma, né? Falou em Sul global e parece que uma parte da imprensa, na sua suma ignorância, não sabe o conceito de Sul global. Então tá na hora de aprender, né? Porque a Dilma falou que, por exemplo, países do norte, entre aspas, fazem parte do Sul global. Sim, fazem parte. O Sul global é um conceito, né? Não é um conceito geográfico apenas. Brasil, Índia e Indonésia são emergentes convidados a encontro no Japão. Lula chega a Hiroshima nesta quinta-feira. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve chegar a Hiroshima, no Japão, na noite dessa quinta-feira, 18 horas, horário de Brasília, para um novo encontro com líderes globais. Desde sexta a domingo, na primeira cidade, de sexta a domingo, né? Portanto, de amanhã ao próximo domingo, na primeira cidade japonesa onde os Estados Unidos detonaram uma bomba atômica em 1945, acontece a reunião do G7, o grupo dos países mais ricos, liderado pelos Estados Unidos, acrescido de convidados do Sul global, inclusive Lula, em sua 7ª participação, né? Fortalecer o vínculo com o Sul global, um dos eixos definidos para a cúpula pelo país anfitrião, o próprio Japão. O outro é defender a ordem internacional num cenário em que esse conceito está posto em xeque pela guerra da Ucrânia e pelos reiterados atritos entre potências como Estados Unidos e China. Para a aproximação com o Sul global, foram convidados os líderes da Troika do G20, como está sendo chamado, o time formado por Brasil, pelo futuro presidente do grupo que reúne os países ricos e emergentes, Índia, que é a presidente desse ano, e Indonésia, que presidiu no ano anterior. Vamos lembrar que no passado, quando Lula foi presidente na primeira e no segundo mandato, a Indonésia não era tão relevante assim, né? A maior relevância estava nos BRICS, mas hoje o R dos BRICS, que é a Rússia, está muito alijado desses encontros por causa da invasão da guerra da Ucrânia, né? Lula hesitou em ir, cobrando maior participação concreta para os emergentes convidados e só confirmou a viagem na última semana. O brasileiro deve fazer discurso sobre economia, clima e paz. Aliás, sobre clima, ontem teve notícia de que viveremos os anos mais quentes do registro histórico, né? 24 e 25, na emergência global. Preparem-se, tá? Os 3 principais segmentos do diálogo ampliado com o Sul global. A expectativa é que Lula, como tem feito nas viagens ao exterior, fale com veemência. Aspas, certamente o presidente fará uma defesa do multilateralismo, disse a Folha Celso Amorim, assessor especial de Lula para a política externa. Desta vez, o ex-chanceler Celso Amorim não viajou. Enviado antes a Kiev para se reunir com Zelensky, o diplomata de 80 anos retornou ao Brasil adoentado. Tive um problema no ouvido e achei mais prudente não viajar. O Celso Amorim já está com uma idade que também não pode ficar girando o mundo desse jeito, né? Questionado se a atenção dada à troika, né, de Brasil, Índia e Indonésia visa afastar da China os grandes emergentes, Amorim disse que essa é uma possibilidade que nós temos presente, mas acrescentou que seria uma tarefa impossível. Essa palavra multilateralismo é a palavra que a gente tem que ficar de olho, tá, gente? Em relações internacionais dos próximos anos. A gente tem falado muito sobre isso aqui, aliás, né? Cadê? Aqui, ó. Tá? Fiquem de olho nisso aqui, quem quiser estudar, ler mais, né? Vai atrás, porque é mais ou menos para onde o mundo está caminhando, tá? Um mundo multipolar, claro, com multipolar polarizado em torno de 2 grandes potências, né? China e Estados Unidos. Mas não só, a Índia já passou a China em número de habitantes, por exemplo, né? Ainda tem muitos desafios em termos de economia, mas é por aí que o mundo está caminhando e o Brasil está tentando se colocar nesse cenário e não ficar dependente nem de um lugar, nem de outro lugar, nem de um continente, nem de outro continente, né?
Muito bem, vamos lá rapidamente para a capa da revista Fórum. Arthur Lira se pronuncia sobre cassação de Dallagnol e anuncia os próximos passos. E a Fórum relembra também aqui, Lava Jato de Moro e Dallagnol debochou das mortes dos parentes de Lula. Isso aqui é uma reportagem antiga, porque ontem o Moro chamou a atitude de caçar o Deltan Dallagnol de desprezível, né? E aí muitas pessoas lembraram que desprezível, de fato, foram os diálogos travados entre os procuradores da Lava Jato quando morreram a esposa e o neto do ex-presidente Lula. Diálogos, de fato, desprezíveis e desumanos, diálogos esses que foram publicados na série de reportagens Vaza Jato. A revista Fórum relembra esses diálogos aqui, né? Vamos ler aqui o que o Arthur Lira falou? Eu acabei não vendo também. Vamos ver o que Arthur Lira falou sobre Deltan Dallagnol, né? Eu acho que ninguém na Câmara morre muito de amores pelo Deltan Dallagnol. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, se pronunciou nesta tarde de quarta-feira, portanto ontem, sobre a decisão do TSE em caçar o Dallagnol. No julgamento, os ministros invalidaram o registro da candidatura, etc e tal, tudo que já sabemos. A perda do mandato, a partir da decisão, passou a valer de forma imediata, ou seja, Dallagnol já não é, inclusive, segundo a Wikipedia, Dallagnol já não é mais deputado. Lira falou sobre o caso ao ser provocado com uma questão de ordem do deputado Maurício Marcon, do Podemos, do Rio Grande do Sul. Maurício Marcon, um daqueles que teve aquelas falas racistas e xenofóbicas em relação a nordestinos no Rio Grande do Sul e tal, né? Se eu bem me lembro, é esse cara aqui, né? É uma pessoa ótima, inclusive, né? Que é correligionário de Deltan. O Deltan está sendo defendido por cada pessoa. A gente vai mostrar foto aqui das pessoas que estão defendendo o Deltan, é uma maravilha. O Arthur Lira, então, falou: a mesa seguirá o que determina este ato. A Câmara tem que ser citada, a mesa informará o corregedor vai dar um prazo ao deputado, o deputado faz a sua defesa sucessivamente. Isso aqui dentro da corregedoria da Câmara, né? No entanto, o Deltan, segundo informações que foram publicadas ontem, pela decisão do TSE, já tem que esvaziar o seu próprio gabinete, tá? Não vai ter espera nisso, não. Enquanto ele recorre ao STF, caso o faça, porque ontem deu uma entrevista coletiva e praticamente chamou o ministro Gilmar Mendes de bandido, né? Basicamente falou isso. Eu não sei se o Deltan está com muita vontade de fazer algum recurso para o STF, né? Mas, doutor, o senhor que sabe, né? O que o senhor fala, se o senhor vai recorrer a uma corte e já de antemão chama o ministro de corrupto, eu não sei se a sua vida vai ficar muito fácil lá em cima, não, né? Rapidamente aqui, capa do Brasil 247, Haddad diz que a harmonia com o Banco Central será a base para o crescimento. Se a Fazenda se harmonizar com o Banco Central, nós vamos chegar muito mais rápido do que a gente pensa nessa trajetória de sucesso. É a expectativa do Haddad, na aprovação do chamado arcabouço fiscal, ter algum tipo de sintonia com o Banco Central do Brasil, que, por enquanto, segue estrangulando a economia brasileira com os maiores juros do mundo. A expectativa do Haddad, digamos que é uma expectativa bastante positiva, né? O que mais que o 247 traz aqui também? Placar favorável e confortável para o governo deve se repetir na votação do arcabouço fiscal. Regimento de urgência aprovado por 367 votos, 110 a mais do que o necessário, representa vitória de Haddad e Arthur Lira, né? Então já foi aprovado em urgência, então o arcabouço, que é o substituto do tal do teto de gastos, deve ir à votação já nos próximos dias. Então o Brasil terá de fato um substituto para essas regras, são basicamente regras para entender como que o Brasil vai faturar e gastar o seu dinheiro, tá, gente? Quanta grana entra, como se gerencia aquela grana e como se gasta aquela grana. Até hoje nós temos o teto de gastos, que foi furado mais do que o teto da música Chão de Estrelas, pelo Bolsonaro e Paulo Guedes, né? E nada aconteceu. Antigamente dava impeachment de presidente. Hoje não acontece mais nada. Hoje está liberado. E aí, agora teremos um substituto, que é o tal do arcabouço fiscal. Até tentaram colar um outro nome aí, né? Mas não rolou, viu, Haddad? Vai ficar esse nome horrível aí mesmo, tá? As pessoas não entendem o que é esse troço, mas tudo bem. Vamos lá para a capa do Diário do Centro do Mundo. Fachin e Alexandre de Moraes já decidiram contra ex-presidente, o Collor, né? STF já tem 2 votos pela condenação de Fernando Collor por corrupção. O Collor tá arriscando pegar aí 33 anos de cadeia. Claro que não vai ficar 33 anos preso, né? Mas essa é a pena que o Fachin fixou ontem. O Supremo Tribunal Federal tem 2 votos favoráveis à condenação de Fernando Collor de Mello. O ministro Edson Fachin e Alexandre de Moraes, que foi o segundo a votar e seguiu o relator. O relator é o Fachin, tá? O ex-presidente é acusado dos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O julgamento vai ser retomado hoje, quinta-feira.
Fachin votou para fixar uma pena de 33 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial fechado. Isso aqui vai depender muito, isso aqui é a tal da dosimetria, né, que fala no direito, né? Mas isso aqui vai depender muito, primeiro que ninguém fica 33 anos preso no Brasil, né, gente? A gente tem uma limitação aí no Brasil, né? São 30 anos. Em casos raríssimos. Aí 33 anos, 10 meses, 10 dias de reclusão, inicialmente em regime fechado. Por que inicialmente? Porque aí depois tem que ver se o Collor já é reincidente nesses crimes, se ele já tem condenação transitada em julgado, se ele, né, aí conta tudo, se tem domicílio fixo, se tem, né, se representa algum perigo para a sociedade, se, né, se pode voltar a delinquir, se ficar solto, então pode, né? Se, né, enfim, aquela série de coisas, muito possivelmente, olha, talvez seja preso o Collor, porque 33 anos é um tempão, né? Talvez seja preso inicialmente e depois saia e use tornozeleira eletrônica também, né? Eu não sei quantos anos o Collor tem. Ô, Jimmy, quantos anos o Collor tem? Dá uma buscada pra gente rapidão aí, porque isso influencia também, né? A partir de uma determinada idade, você já não vai mais pra cadeia, né? Moraes teve o mesmo entendimento pela condenação. Quantos anos? 73? Ah, não vai preso, não. Acho que não. Os doutores, advogados, juristas que estão aí no nosso chat, podem opinar pra gente? O que vocês acham? Vocês acham que o Collor vai pra cadeia? Regime fechado? Será? Será? Vai comer quentinha lá? Com o Anderson Torres? Anderson Torres não tá mais lá agora, né? Com 73 anos, eu acho que não vai não, né, gente? Eu acho que já passou da idade. Então o Moraes também teve o mesmo entendimento, mas não analisou a parte que corresponde às penas e disse que fará isso em um outro momento, ou seja, acompanhou o Fachin, mas ainda não disse se compactua, se concorda ou não com a dosimetria, né, os 33 anos. De acordo com ele, sua concordância com o relator é de 90% em relação às penas. E aí disse o Alexandre de Moraes, eu vou deixar o debate, vou reanalisar e verificar a possibilidade de um acompanhamento, porque são questões mais ainda na parte das multas, afirmou Moraes, porque também o Collor, se condenado, vai ser condenado a pagar multas bastante vultuosas, né? Fachin propôs pena de pagamento de multa de aproximadamente R$1.700.000 com valores corrigidos pela infração, não, né? Olha, inflação. Interdição para exercício de cargo, né? Ou seja, não pode mais exercer cargo ou função pública, seja eletivo ou seja diretor de estatal, presidente, não sei o quê, não pode, vai ficar vetado, pelo dobro do tempo da pena privativa da liberdade aplicada. Ou seja, você não vai mais poder votar no Collor pelos próximos 66 anos, Jimmy. Veja que coisa feliz, que felicidade, né? Podemos dizer que com 73 anos o Collor não vai durar mais 66 anos, né? A não ser que o Collor seja criado por inteligência artificial, o que também não duvidamos. Muito bem, vamos ver o que acontece. Hoje o julgamento vai ser retomado hoje lá pelo STF. Aqui uma reportagem do site Amazônia Real. Caso Bruno e Dom, testemunha afirma ter sido abandonada, né? O caso do assassinato do Dom Phillips e do Bruno lá no Vale do Javari, né? A gente aqui no Javari não sabe de nada do que está acontecendo. O que sei é que podem me matar a qualquer momento. Eu me sinto abandonado, conta, desesperada, uma das principais testemunhas dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, ocorridos em junho do ano passado na cidade de Atalaia do Norte, no Amazonas, fronteira do Brasil com Peru e Colômbia. Contatada pelo site Amazônia Real e falando sobre condição de anonimato, a fonte, que é indígena e viveu de perto os dias que antecederam a emboscada, cheguei a me arrepiar lendo isso aqui, que vitimou a dupla do Rio, no rio Itacoaí, nas proximidades da terra indígena Vale do Javari, afirma não ter conhecimento sobre o andamento do processo judicial. Também não tem informações sobre as garantias de segurança dadas às testemunhas. Alega ainda que não recebeu orientação da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, a Univaja, ou dos advogados contratados pelas famílias das vítimas para atuarem na assistência de acusação junto ao Ministério Público Federal. Diz aqui essa fonte, o que vai acontecer depois desse júri, eu vou continuar convivendo com esse pessoal, familiares dos réus, ele entende aqui, né? Como vai ser minha vida aqui? Quem me garante que eles não vão mandar me acertar também, né? Acertar
pegar a pessoa, né? Eventualmente assassinar a pessoa. Eu também estava na mira deles, os assassinos do Bruno e do Dom, questionam o indígena dizendo temer ficar frente a frente em um provável júri popular com os 3 réus, Amarildo da Costa Oliveira, chamado Pelado, né? Jefferson da Silva, o Pelado da Dinha, e Ozenei da Costa Oliveira, também conhecido como dos Santos. Os réus foram ouvidos de forma virtual no dia 8 de maio, o último dia das audiências de instrução do caso. Os 3 são acusados de duplo homicídio qualificado, ocultação de cadáver e associação criminosa para pesca ilegal dentro da terra indígena do Vale do Javari. Bom, é uma reportagem muito importante, né? Isso, gente, é mais comum do que parece, tá? Porque tem uma atenção inicial da imprensa, do governo, eventualmente do governo, né? No caso era o governo Bolsonaro, não teve atenção nenhuma, na verdade, né? Teve, pelo contrário, culpabilização das pessoas que foram assassinadas. Vamos lembrar muito bem o que aconteceu durante o governo Bolsonaro, né? O Bolsonaro culpou o Bruno e o Dom por estarem lá. Lembrem disso, nunca esqueçam, tá? Agora o governo Lula, atenção a isso aqui, tem chance de fazer diferente, né? Silvio Almeida, meu querido amigo do Ministério dos Direitos Humanos, né? Marina Silva, vamos lá, gente, esse caso aqui não acabou, isso aqui pode ter júri popular, e tem uma testemunha aqui que está dizendo que está com medo de, inclusive, de aparecer no júri, porque não sabe o que vai acontecer com ela, tá? O poder público não pode abandonar essas pessoas porque não tem mais atenção da imprensa em relação ao caso. Tá bom? Então, denúncia importante aqui feita pelo Cícero Pedrosa Neto, publicado lá no site Amazônia Real. Reportagem publicada no site Sumaúma, Ibama / exploração de petróleo na Amazônia, em decisão que fortalece Marina Silva. O presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, o Ibama, Rodrigo Agostinho, seguiu o parecer dos técnicos do órgão, que foi antecipado com exclusividade por Sumaúma e negou, na noite de ontem, a licença para a Petrobras perfurar um poço em busca de petróleo na bacia da Foz do Amazonas, a cerca de 160 quilômetros do litoral do Oiapoque, no Amapá. O parecer, concluído em 20 de abril, afirmava que o empreendimento era inviável do ponto de vista ambiental e cercado de insegurança técnica e jurídica por não ter sido feita a avaliação mais ampla da compatibilidade entre a indústria petrolífera e o contexto social e ambiental da região. Não restam dúvidas de que foram oferecidas todas as oportunidades da Petrobras para sanar pontos críticos do seu projeto, mas que este ainda apresenta inconsistências preocupantes para uma operação segura em uma nova fronteira exploratória de alta vulnerabilidade socioambiental, disse o Agostinho, lá do Ibama, no despacho em que negou a licença para a Petrobras. Olha, eu sinceramente não entendo a insistência da Petrobras nisso. 70%, se eu não me engano, do petróleo do Brasil já é extraído do pré-sal, né? A Petrobras baixou o custo de extração do pré-sal nos últimos anos, assim, absurdamente. O pré-sal é uma atividade muito lucrativa para a Petrobras, né? Porque custa cada vez mais barato tirar o petróleo do pré-sal. Mais barato, inclusive, hoje, do que tirar petróleo de águas rasas e de terra no Brasil. É muito mais barato. O que a Petrobras vai lá arriscar ter um vazamento de petróleo na Foz do Amazonas, cara? Sério, sinceramente, esse poço, assim, ele é tão fundamental para o planejamento estratégico da Petrobras pelos próximos 30 anos, 40 anos, sabe? Não dá para deixar de lado esse lugar aí, proteger esse lugar, sabe? É muito próximo ali, qualquer acidente poderia causar um dano ambiental irreparável, né? Então, por enquanto, o Ibama está segurando essa ideia da Petrobras, né? Vamos lá, então, para o site da Ponte Jornalismo. Projeto de lei quer tirar nome de racista de rua de São Paulo. Rua Doutor Amâncio de Carvalho, na Vila Mariana, pode levar nome de mulher negra que foi mumificada e exposta pelo médico por 3 décadas. Passado racista do médico, Dr. Amâncio de Carvalho, foi revelado em uma reportagem da Ponte, a reportagem, aliás, espetacular. Um projeto de lei propõe a troca da homenagem que deu o nome de uma rua na capital paulista ao médico racista Amâncio de Carvalho. A via fica na Vila Mariana e o projeto de lei 0161 de 2023 quer trocar a denominação, tirar o nome do médico, portanto, e colocar o nome da rua de Jacinta Maria de Santana, uma mulher negra que teve seu corpo mumificado pelo médico que era professor da USP, cuja história foi revelada em reportagem da própria Ponte. A proposta ainda tramita na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Vereadores de São Paulo. O caso de Jacinta, gente, esse caso ele é
assim, você passa 5 raivas a cada frase, sinceramente. Leiam a reportagem depois. Essa reportagem que eu tô lendo agora, aqui tá na capa do site da Ponte, tá? ponte.org, ponte.org. Vocês podem ler essa que eu tô lendo agora aqui, mas dentro dela tem o link para a reportagem original sobre a história da Jacinta, tá? O caso da Jacinta foi revelado pela historiadora Suzane Jardim, que é uma historiadora brasileira brilhante, que descobriu por meio de pesquisas em jornais publicados por entidades negras o infortúnio sofrido pelo corpo da mulher negra após sua morte. O cadáver ficou nas dependências da USP por décadas e só foi enterrado após o sepultamento do professor eugenista, esse que dá o nome para a rua em São Paulo hoje, tá? O professor Amâncio. Segundo a pesquisa da Suzane, a Jacinta morreu em 26 de novembro de 1890, mesma data em que seu corpo foi entregue ao professor Amâncio. A mumificação foi realizada com o uso de injeções de álcool metílico, conforme descreveu a historiadora Suzane Jardim. Amâncio de Carvalho foi médico e professor da Faculdade de Direito da USP. Seu currículo também incluiu a atuação, claro, na frente da Sociedade Eugênica de São Paulo. Eugenia, você sabe o que é, né? Matar todo mundo e tentar deixar todo mundo branquinho, igualzinho, né? Você sabe o que é isso, né? Então, ele fez parte da Sociedade Eugênica de São Paulo, movimento que ganhou força no Brasil após a abolição da escravatura e que pregava a criação de uma raça superior, entenda-se, aniquilar toda a raça negra do Brasil. Esse era o objetivo, tá, gente? O tal do embranquecimento da população. Por 3 décadas, o corpo ficou armazenado em um armário à esquerda da mesa onde Amâncio dava aulas. Há relatos de que o cadáver mumificado foi usado em trotes estudantis. Uma reportagem da época, citada no estudo da historiadora Suzane Jardim, descreveu que, em uma das situações, o corpo de Jacinta foi retirado do armário e jogado pela janela. Tá, leiam a matéria original também, e agora vamos tentar fazer uma força aí para o pessoal da Câmara de Vereadores de São Paulo aprovar esse PL e tirar o nome do senhor doutor Amâncio de Carvalho da rua e fazer, pelo menos nesse caso, alguma justiça histórica. Parabéns lá para o pessoal da Ponte. Essa reportagem é da Catarina Duarte e a reportagem original, deixa eu ver se vai abrir aqui... A reportagem original, que tem como fonte a Suzane Jardim, é do Daniel Salomão Roque, tá? Um especial para a Ponte. Então, quem quiser pode acessar a reportagem original lá no site da Ponte. Gente, antes da gente entrar no caso do Deltan Dallagnol e do Moro, vamos ler uma última notícia aqui. Quero mostrar 2 vídeos rapidamente que foram revelados ontem pelo querido Guilherme Amado, lá no site Metrópolis. Vídeo de reunião, aí depois disso aqui a gente vai explicar o caso do Deltan rapidamente e vamos falar sobre Sérgio Moro. Será ele o próximo? Será que a gente vai ficar feliz? Eu vou, claro. Vídeo de reunião mostra pressão de Flávio Dino no Twitter. Não queremos vocês na Polícia Federal. O ministro da Justiça, Flávio Dino, rebateu o Twitter e disse que liberdade de expressão absoluta é falcatrua, tá? Isso aqui foi uma reunião que foi feita no mês passado com o Flávio Dino, e os principais representantes das plataformas do Brasil naquele contexto dos ataques às escolas, tá? Então, o Ministério da Justiça, né, através do seu ministro, se reuniu com as plataformas do Brasil, tinha lá Twitter, tinha YouTube, tinha Facebook, tinha vários outros lá, e aí os vídeos que a gente vai mostrar aqui é um debate entre os representantes do Twitter e o Flávio Dino, representantes do Twitter, que basicamente dizem o seguinte: nós não vamos moderar vários conteúdos que estão sendo publicados na plataforma, que tenham imagens, mesmo que chocantes, mesmo que sejam imagens que façam alusão a ataque a escolas. É isso que o Twitter fala. Vocês vão ver o vídeo aqui, tá? Daí a gente vai ver primeiro esse vídeo, depois a gente vai ver a reação do Dino. Esse vídeo foi publicado, como eu disse, pelo Guilherme Amado lá no Metrópolis. Vamos lá, Jimmy, solta o primeiro aí. Que eu gostaria de mencionar que as contas que têm a imagem, que tem a foto do perpetrador, não vai ser violadora essa política do Twitter necessariamente. Elas precisam de ter um comportamento de incitação ao ódio. Eu sei o que você está pensando, mas se essa conta fosse para denunciar o perpetrador, eu sei que é difícil, eu entendo a frustração, mas... A senhora consegue entender que ter a foto e ter o nome é um chamado? A senhora consegue entender isso? E me parece que a doutora Della, antes de falar aqui, ela já estava apontando para isso. A gente tem diversas políticas internas
e as nossas equipes de moderação de conteúdo atuam para combater determinados conteúdos de glorificação à violência, glorificação de pessoas relacionadas a episódios de violência, mas esses termos de uso têm um certo limite, que é a própria política da empresa, a compreensão que ela tem com relação ao que efetivamente é violento ou não, ao que viola ou não. Informar a todos que houve mais um ataque em escola hoje em Manaus. Ataque de um estudante com coquetel molotov, faca, etc. Por que eu faço alusão a isso? Para que haja compreensão, que eu particularmente não estou preocupado com os termos de uso dos senhores. Se os senhores não mudarem os termos de uso, vocês vão ser obrigados a mudar os termos de uso. E rápido. Ou vocês entendem isso, ou não precisa nem continuar a reunião. Eu não estou preocupado com o termo de uso das senhoras e dos senhores. Eu estou preocupado com famílias em pânico no país inteiro, em razão da sucessão de ataques de uma epidemia que deve ser tratada como algo grave e excepcional. Muito bem, primeira coisa importante, o Twitter fala ali que tem seus moderadores que trabalham e não sei o quê. Primeira coisa, o Elon Musk, quando assumiu o Twitter, demitiu a imensa maioria dos moderadores. Então o Twitter, de fato, hoje é uma rede social praticamente sem moderação humana nenhuma. Você faz o que você quiser por lá, tá? Segunda coisa, o que o Flávio Dino estava pedindo? Para tirar do ar os perfis que estavam usando a foto dos perpetradores, das pessoas que fizeram os ataques nas escolas. Por quê? Porque toda a teoria e toda a prática, toda a ciência aplicada em cima dos ataques às escolas mostra que, na maioria dos casos, essas pessoas desejam a fama. É uma coisa meio contrassensual, porque a gente pensa assim, alguém que faz um crime quer se esconder, né? Então, alguém que comete um crime, um roubo, um assassinato, o que essa pessoa quer? Ela quer se esconder, ela não quer ser descoberta. Ela não quer que a polícia encontre ela. Nesses casos, gente, tem uma outra dinâmica. As pessoas buscam a fama através dos atos violentos. E é por isso que nos manuais, inclusive de redação, de jornalismo, não se mostra fotos. E o Ministério da Justiça estava pedindo, vocês, por gentileza, podem tirar o perfil dessas pessoas do ar? E o Twitter responde, não, nossos termos de uso a gente não pode tirar. E o Flávio Dino fala, eu tô um pouco me lixando para os termos de uso de vocês. Olha a arrogância dessas empresas, cara. Né? De novo, mercado sem regulação. Né? Mercado sem regulação. Não conseguimos aprovar o PL 2630. Ainda dá tempo, mas, de novo, isso é resposta de quem tem certeza, né, que está navegando em um mercado sem regulação. E aí o Flávio Dino fala, eu tô um pouco me lixando para os termos de uso de vocês. Vamos rapidamente mostrar o segundo trecho do vídeo. É a única coisa inaceitável, isso não existe no nosso dicionário. Dicionário Gramática do Ministério da Justiça e na Polícia Federal, que eu comando, não existe a expressão termo de uso. Esqueçam isso. Nunca mais falem nisso. Porque os termos de uso, as senhoras e os senhores mudam. Mesmo que não queiram, terão que mudar. Porque se muda a Constituição, se muda a lei, e não se muda o termo de uso. A Bíblia. E eu tenho certeza que essa colaboração ocorrerá. E não ocorrendo, é claro que quem se opuser a essa ideia de colaboração, obviamente está se expondo a que nós adotemos as providências. Nós não queremos que os senhores passem a condição de investigados da Polícia Federal ou de réus. Nós não queremos isso. Nós queremos que os senhores e as senhoras colaborem, porque seria constrangedor para nós ter que recorrer a mecanismos coercitivos. Muito bem, então. Para fechar esse assunto, para quem não lembra, para quem não sabe, vamos refrescar a memória. Na Câmara dos Deputados, por exemplo, tem uma comissão chamada Comissão de Constituição e Justiça. O que essa comissão faz? Quando vai lá um deputado e apresenta um projeto de lei, essa comissão se reúne para entender se essa possível futura lei obedece à Constituição. Então, você não pode, no Brasil, por exemplo, aprovar uma lei que seja inconstitucional. Certo? Então você não pode ir lá aprovar uma lei para ter pena de morte no Brasil. Não pode. Por quê? Porque a Constituição assim não permite, né? Proíbe. Tá? Para fazer isso, você tem que fazer uma emenda à Constituição. Você tem que mudar a Constituição, a Carta Magna, a maior lei. Então, que mané termo de uso, rapaz? Se as leis do Brasil têm que se submeter à Constituição, que mané termo de uso que alguém lá no Twitter de cueca em casa escreveu?
Certíssimo, Dino. Certíssimo. Nem aí para os seus termos de uso, como diz o Dino. Se os termos de uso de vocês não estão adequados à realidade brasileira e à lei brasileira, vocês mudem os termos de uso. Não é a Bíblia, como ele falou, né? Não é a Bíblia. Tá bom? Então, muito... O Dino, aliás, uma gratíssima surpresa, né? Muito bem, gente. Vamos lá analisar o caso do Deltan Dallagnol rapidamente, depois a gente vai falar de Sérgio Moro. Qual a nossa audiência aí, senhor Dini? Como é que estamos de audiência hoje? O senhor consegue me informar? 14 mil, muito bem. Então, agora firmamos em um platô muito legal de 14, 15 mil pessoas, né? Então, não esqueça, vai compartilhando o nosso programa aí. Gente, vamos lá, então. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é essa foto aqui. Isso aqui é a foto da coletiva de imprensa que o Deltan Dallagnol deu ontem, depois de ter o seu mandato cassado. Tem vários trechos da Bíblia que podem resumir o diga-me com quem andas e te direi quem és, né? Na verdade, essa frase não está na Bíblia, né? A gente acha que isso é um provérbio, mas não é, tá? Essa frase literal, diga-me com quem andas e te direi quem és, não existe na Bíblia, tá? Mas tem várias outras que têm esse mesmo espírito, né? Então, assim, a gente já falava sobre o Deltan, inclusive fizemos uma brincadeira umas semanas atrás aqui, dizendo que Deltan Dallagnol estava a uma peruca de virar o Nicolas Ferreira. Bom, na verdade, não está mais. Não está mais. Olha quem é que apareceu com o Deltan na sua despedida ontem na Câmara dos Deputados. Eduardo Bolsonaro, Carol Detone, Hélio Negão, Bibo Nunes, que mais? Bia Kicis. Gente, isso aqui é o festival da extrema-direita. Olha a turma onde o Deltan está metido. Quando a gente falava que o Deltan era um cara de extrema-direita, tinha gente que enchia nossa paciência, né? Inclusive jornalista. Não, vocês são muito radicais. Vocês não, extrema-direita, não sei o que. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá metido no nome de quem? No meio de quem? Espalhou fake news sobre o PL 2630, dizendo que não ia poder citar a Bíblia, mentira. Defendeu que mulher tem que ganhar menos do que o homem mesmo, defendeu, né? Na cara dura, assim, né? Então agora, na sua despedida, conforme o seu legado, né, senhor Deltan, o seu legado como parlamentar, o senhor acabou chamando esses convidados para a festa. Foram as pessoas que quiserem para sua festa. Então você tem aí Bibo Nunes, você tem aí, que mais? Bia Kicis, né? Eu não consigo identificar todo mundo aqui. Eduardo Bolsonaro, bem atrás, assim, né? O senhor não pode falar em corrupção se o senhor tem o Eduardo Bolsonaro atrás do senhor, né? É anticorrupção, aí o senhor tem o Eduardo Bolsonaro atrás do senhor, cuja família toda está enrolada num monte de esquema, sendo investigada num monte de esquema de corrupção. Que anticorrupção é essa sua? Né, doutor Deltan? Então, essa foto é bastante emblemática da sua breve e de não saudosa memória pela Câmara dos Deputados. Vamos lá, então. O que é que está rolando hoje, gente? E eu vou trazer para vocês uma leitura muito breve da decisão do TSE para vocês não comprarem informação de segunda mão. Depois que a gente lê a decisão juntos aqui, vocês, claro, podem continuar achando, se alguém aí acha, que o TSE exagerou, que o TSE tomou uma decisão equivocada, que foi perseguição. Todo mundo pode achar o que quiser, tá? Mas vamos evitar pegar informação de segunda mão que já foi processada, né? Isso aqui, TSE, diz a Folha aqui, né? TSE faz interpretação expansiva da lei para cassar mandato de Deltan Dallagnol. Isso aqui já é comida processada, né? Isso aqui já é salsicha, tá? Então a gente não vai comer salsicha hoje aqui. A gente vai lá direto na decisão do TSE, direto na carninha fresca lá, ou quem não come carne também, sei lá, na berinjela fresca, né? No chuchu fresco, né? E tal, aquela coisa. Porque isso aqui está com destaque em boa parte da imprensa hoje, tá? Essa é a, digamos assim, a interpretação majoritária da mainstream media no Brasil, é um pouco para esse viés, assim. O TSE tomou uma decisão inédita, nunca tinha ido para esse lado, nunca nenhuma pessoa foi impedida de, por exemplo, disputar eleições por esse motivo. Então, a gente tem aqui a opinião, né, da Folha, basicamente. O TSE adotou uma interpretação expansiva da lei, né, da ficha limpa para caçar o Deltan, e aí traz aqui aspas, né, do Marco Aurélio Mello, né, o ex-ministro do STF. O ex-ministro do Marco Aurélio Mello, que atuou no STF por 31 anos, afirmou à Folha que ficou perplexo, como diz o Marco Aurélio, né, perplexo, com o entendimento adotado pelo TSE,
Diz o Marco Aurélio, foi uma interpretação à margem da ordem jurídica. E prosseguiu. Eu fiquei perplexo porque soube hoje, vendo o noticiário, que sequer um PAD havia, né? Interpretação à margem da ordem jurídica, o que o Marco Aurélio está querendo dizer, falando em português, é quase que uma coisa ilegal, né? Se está à margem da lei, né, é ilegal. Então o Marco Aurélio aqui está sendo a voz da Folha nesse sentido, né? A Folha, para fazer justiça, houve também o Marlon Reis, que foi um dos idealizadores da ficha limpa, né, que fez uma defesa da decisão, tá? Então, um dos caras que escreveu a lei da ficha limpa falou que, na leitura dele, né, leitura jurídica, a decisão foi irretocável. Só que a manchete da Folha, ela não é equilibrada. A manchete pende para uma vitimização do Deltan Dallagnol. Vamos ler, então, a decisão. Foi uma decisão única, exclusiva, jamais foi tomada? Não. Primeira coisa, Deltan não teve o seu mandato cassado, porque tinha processos abertos contra ele objetivamente, tá? O que poderia ensejar a cassação. Na verdade, o Deltan não deveria nem ter tido a sua candidatura homologada. Isso foi um grande erro, inclusive, do próprio TSE, tá? Esse caso deveria ter sido analisado e a decisão tomada lá atrás. O Deltan, se fosse o caso, não deveria nem ter concorrido, porque a questão é uma questão anterior, de fato, tá? O que foi cassado na prática não foi o mandato do Deltan, foi o registro da candidatura. Então isso poderia ter sido feito antes das eleições. Não foi, tudo bem. Vamos lá. O que é que alega o relator e foi acompanhado pelos ministros todos do TSE? Não tem absolutamente nada a ver apenas com o fato de que o Deltan tinha processos administrativos contra si. Não é isso. O que alegou o relator é que o Deltan tentou fraudar a lei da ficha limpa através de um abuso de direito. E tem 2 exemplos na decisão. Não precisa buscar exemplo em lugar nenhum. A decisão traz 2 exemplos. Vamos ler? Exemplo número 1. O Supremo Tribunal Federal, em emblemático precedente, reconheceu fraude à lei na hipótese em que um membro do tribunal, visando contornar a causa de inelegibilidade do artigo 102 da LOMAN, que é a lei da magistratura, segundo a qual é inelegível para presidente quem ocupou cargos de direção por 2 biênios, renunciou ao cargo de vice-presidente 5 dias antes de completar 4 anos do desempenho das suas funções diretivas. Assim, quem pretensamente renuncia a um cargo, direito a princípio conferido, né, no ordenamento jurídico, para, de forma escusa, contornar inelegibilidade estabelecida à lei, incorre no ilícito em tela. O que está escrito aqui nesse exemplo? É um exemplo que está lá, foi relatado pelo ministro Eros Grau, uma decisão do STF de 2010. O cara era juiz e queria concorrer à presidência de um tribunal. Só que a LOMAN, que é a lei da magistratura, não deixaria ele concorrer porque ele já tinha cargo de direção no mesmo tribunal há 2 biênios, há 4 anos. O que é que ele fez? 5 dias antes de completar os 4 anos, ele renunciou para concorrer a presidente. Ele pode renunciar 5 dias antes de completar 4 anos? Pode. Ele cometeu alguma ilegalidade? Não. Aí ele foi concorrer a presidente. Ele pode? Pode, porque afinal de contas não completou 4 anos. Então você olha e fala, nossa, então tá tudo legal. Qual foi o entendimento do STF? Você tentou fraudar a lei, fazendo um abuso de direito. Esse exemplo está na decisão, não precisa ir longe. Está escrito aqui, acabei de ler para vocês. Segundo exemplo, matéria também já decidida pela corte a título demonstrativo, assentou a fraude à lei do registro de um candidato sabidamente inelegível. Qual que é esse caso? Os caras botaram como candidato um puxador de votos e um dia antes da eleição mudaram o candidato. A lei permite fazer isso? Permite. Há algum dispositivo que diretamente diga que isso é crime? Não. O que é que aconteceu? A candidatura foi indeferida. Por quê? Abuso de direito. Você não pode usar um direito para abusar dele. Então a decisão do Dallagnol vai por esse caminho. O que é que tem contra o Moro agora, tá? O Moro, ele também responde a acusações. A acusação do Moro é uma acusação que tem a ver com, primeiro, um possível caixa 2 que o Moro tenha feito, porque as contas eleitorais do Moro foram olhadas com atenção pelos denunciantes, então estão denunciando o Moro por caixa 2, ou seja, por ter feito gastos de campanha com dinheiro que não foi declarado ao TSE, né? Então pagou um santinho aqui, uma propaganda ali, um assessor lá. Isso é uma das acusações. E a outra é abuso de poder econômico. Como é que se deu esse abuso de poder econômico? Vocês lembram que o Moro, quando voltou dos Estados Unidos,
se lançou a candidatura à presidência da República, teve um evento gigante, né, que o Moro foi lá, fez aquele discurso dele que ele fica fazendo assim com a mãozinha, que ele aprendeu de um coach, né, ele deve ter feito um curso, fez um curso ruim, não fez um curso no ICL não, porque o curso do ICL não ensina você a ficar fazendo assim igual coach, né. Então o Moro foi lá, fez o discurso dele, muito firme, né, o Moro, para presidência da República. Logo depois disso, a coisa anda e ele vira candidato ao Senado. O que é que alega a essa ação? O que é que tem de alegação nessa ação? Que essa campanha toda da presidência da República gastou rios de dinheiro, deixou o Moro muito mais famoso, muito mais em tela como candidato, e isso beneficiou ele na corrida ao Senado. E isso é de acordo com o TSE, já tem jurisprudência várias sobre isso, para depois não dizerem que é a peça rara a condenação do Moro. Isso é abuso de poder econômico, você usar uma estrutura partidária para concorrer a presidente da República e depois, de fato, você concorrer a senador, onde você precisa de muito menos votos. Você tem muito mais chance do que as outras pessoas que estão concorrendo com você pela mesma vaga, tá? Isso é o que tem contra o Moro, principalmente. Caixa 2 e abuso de poder econômico. Vamos lá para o glossário do TSE. Não vamos comer salsicha, Dini. A gente vai comer comida de primeira qualidade aqui. Vamos lá na fonte. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, tem um glossário para ajudar a população, todo mundo, né, a entender os termos que são usados nos seus próprios julgamentos. Então, eu vou ler o que é que significa abuso de poder político e abuso de poder econômico. Primeira coisa, abuso de poder econômico. Em matéria eleitoral, se refere à utilização excessiva antes, durante ou depois da campanha, utilização excessiva antes, durante ou depois da campanha eleitoral, antes, durante ou durante, né? Então, o Moro entraria aqui no antes, porque a pré-campanha eleitoral dele para a presidência entra como o antes da campanha ao Senado, de recursos materiais ou humanos que representem valor econômico, buscando beneficiar candidato, partido ou coligação, afetando o quê? A normalidade e a legitimidade das eleições. Ora, se você usa uma estrutura com muito mais poder econômico do que os seus concorrentes, você pode cair nessa questão de afetar a normalidade das eleições. Abuso de poder político também é algo que pode cair sobre o Moro, tá? Mas isso ainda não está referenciado. Então, para a gente ter certeza do que está acontecendo, a acusação contra o Moro, Caixa 2 de campanha e abuso de poder econômico por ter usado uma pré-campanha com uma estrutura partidária gigantesca para presidente da República, e aquilo foi o que cacifou ele para depois ser eleito com o pé nas costas ao Senado Federal. Essa é a acusação. Possivelmente, este caso, tá? Aliás, tem uma outra coisa aqui que eu tinha visto antes, que é abuso de poder econômico. Não, era isso, era só isso. Então, possivelmente, esse caso do Moro deve começar a ser analisado na semana que vem. Nós estaremos atentos. Vocês sabem que este programa fará uma cobertura intensa deste caso, como fizemos do caso do Dallagnol e de toda a Lava Jato, né? Porque você sabe que a gente conhece um pouquinho, né? Eu conheço um pouquinho esse tema, só um pouquinho, tá? Então, fiquem ligados no Desperta, que a partir da semana que vem estaremos de olho para ver se o TSE vai de fato pautar esse caso, e aí a gente vai ver como essa coisa vai andar, tá bom? Ó, voltaremos amanhã, sexta-feira. Amanhã eu não farei programa, porque estarei em viagem. Na semana que vem faremos o programa de modo remoto. Eu estou indo para um evento global sobre liberdade de expressão que acontece na Noruega todos os anos, é o segundo ano que eu vou para esse evento especificamente. Farei o programa de lá e tentarei trazer atualizações também do que é que está rolando localmente, né, principalmente dos assuntos europeus que se referem mais especificamente ao Brasil, né, já que a gente está agora no novo momento de expansão da nossa conversa de política externa, diferentemente do governo anterior. Então tem muito assunto lá, mas de todo modo o Desperta vai ao ar amanhã de manhã, às 7 horas da manhã, tá bom? Eu não vou falar quem vai apresentar, vai ser surpresa. O ICL tem um time estelar, então vocês podem fazer um bingo aí no chat de quem vocês acham que vai apresentar o Desperta ICL amanhã de manhã, tá bom? Muito obrigado a todo mundo. Na semana que vem, segunda-feira, estou
estou de volta às 7 horas da manhã. Esse foi o Desperta ICL. Agora você pega o link aí na caixa de comentários, porque está começando o ICL Notícias, primeira edição. É isso, gente. Tchau!